Então, boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos a mais uma audição do nosso grupo de trabalho da integridade, igualdade e combate à violência no desporto, nesta discussão da especialidade da proposta de lei número 44/15, que reforça o mecanismo de combate à violência no desporto. Nesta audição, hoje com a Polícia de Segurança Pública, representada aqui pelo Subintendente Yuri Rodrigues, chefe de Divisão de Análise e Cooperação do Departamento de Informações Policiais e responsável pelo Ponto Nacional de Informações sobre o Desporto, a quem agradeço a presença, a disponibilidade para estar nesta audição. Esta audição decorrerá da seguinte forma: 10 minutos iniciais para uma intervenção, que já percebi que se vai basear também com uma apresentação. Depois passaremos a palavra aos diversos grupos parlamentares, que terão cerca de 3 minutos para colocar as devidas questões, e novamente devolvemos a palavra para a resposta às mesmas em cerca de 10 minutos. Apresentando também aqui os senhores deputados presentes, o senhor deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu também, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, também membro desse Grupo Parlamentar. Depois a senhora deputada Inês Barroso, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. De seguida, a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. E, por fim, mas não menos importante, para não reagir da mesma forma como ontem, o senhor deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Ora, sem mais demoras, eu passaria a palavra para essa referida intervenção inicial. Muito obrigado. Muito obrigado. A Polícia de Segurança Pública agradece a oportunidade de estar aqui e também, em meu nome pessoal, que tenho acompanhado os trabalhos, queria parabenizar este grupo de trabalho. Como cidadão, de facto, parece-me ter sido uma jornada intensa e julgo que este assunto merece este duro trabalho que tem desenvolvido. Eu decidi hoje de manhã fazer uma apresentação, talvez fosse menos aborrecido que estarem aqui a ouvir-me tanto tempo. Vou tentar ser rápido, começando por dar aqui uns pequenos dados enquadradores. Portanto, nós, na Polícia de Segurança Pública, achamos que temos um contributo válido que resulta, sobretudo, da nossa experiência no dia-a-dia, nos fins de semana, a acompanhar os jogos de futebol, do futsal, do handball, enfim, das modalidades. E estes números, portanto, temos quase 22 mil policiamentos esportivos no ano 2022, mais de 120 mil polícias envolvidos e os números estimados de mais de 7 milhões de espectadores. Portanto, e é esta experiência e a análise deste fenómeno que, julgamos nós, nos permite contribuir para esta discussão. Eu só, se me permite, Sr. Coordenador, uma pequena correção. Eu não sou o coordenador do PNID, mas sou o chefe de divisão do PNID, está inserido. Portanto, um fato curioso: fui coordenador do PNID, o coordenador antes de mim foi o Sr. Subintendente Cavaleiro, Presidente da Autoridade, e o coordenador seguinte foi o Roberto Domingos, Comissário, agora Diretor de Segurança da Liga. Já devido a correção, pedimos desculpa não, pelo lapso da informação. Continuo a dar, mas pronto, era só para dar, de facto estou aqui por causa da minha experiência como coordenador do DIP e do PNID e na supervisão desse trabalho, e de facto também é um serviço que está atribuído à Polícia de Segurança Pública e que nos permite ter uma abordagem integral de todo o fenómeno. E permitam-me só dar um breve contexto muito rápido. O PNIF foi uma iniciativa da União Europeia que entrou em força em 2002, foi atribuída à Polícia de Segurança Pública e resultou do diagnóstico de graves incidentes, podemos recuar até a Isle Park, mas pronto, não vale a pena entrarmos por aí, graves incidentes em jogos de dimensão internacional, estamos a falar concretamente de futebol, e a ideia foi a criação de um ponto de contacto permanente em cada Estado-membro para a troca de informações policiais e, obviamente, para conseguirmos partilhar informações de qualidade com os nossos congêneres europeus, precisamos de também perceber o que é que se passa no nosso país e, sobretudo, ao nível daquilo que é o acompanhamento das dinâmicas associadas aos adeptos de risco, que é uma definição que também resulta dos manuais da União Europeia. Esta questão internacional é muito importante. Portugal, estamos aqui na periferia da Europa. Muitos dos fenómenos relacionados com a violência associada ao desporto e no desporto começam noutros países, e esta é apenas uma breve apresentação de clubes que já deslocaram a Portugal, e muitos deles vieram acompanhados de polícias, e também alguns desses países tivemos polícias da PSP a acompanhar
os nossos adeptos, no sentido de promover uma troca de informações e uma assessoria a nível da avaliação do risco, identificação de dinâmicas, para que os policiamentos sejam efetuados em segurança. Mais à frente irei focar aqui da importância de acompanharmos os fenómenos internacionais. Porque isto foi uma questão também muito debatida com as várias pessoas, ou várias entidades que aqui vieram a este grupo de trabalho, não há dúvida, o peso do futebol. Portanto, esta barra mais a laranja são os incidentes reportados, e isto é PSP e GNR, portanto o PNID acompanha com o contributo da Guarda também o fenómeno a nível nacional. Portanto, temos aqui o somatório, e a laranja é desta época até o dia 28 de fevereiro. Portanto, estamos a ver que, certamente, que a coisa vai ultrapassar os incidentes do ano passado. Alguns incidentes, isto também aqui a nível do futebol, para percebermos qual é o peso da Primeira Liga, e também aqui, quando se fala muitas vezes em competições profissionais, como os senhores sabem, temos apenas duas, mas verificamos que, por exemplo, a Segunda Liga, uma competição profissional, não tem assim tantos incidentes. Portanto, obviamente que a Primeira Liga é onde se vão verificar sempre mais incidentes, mas esta relação entre competição ser profissional e propensão ao risco, também é certo que a Segunda Liga tem menos jogos do que os distritais todos no seu conjunto, mas aqui a questão de, muitas vezes, há clubes que não são profissionais e que arrastam mais adeptos, portanto, clubes com uma história forte, que arrastam mais adeptos, e alguns adeptos até com dinâmicas de risco associadas. Portanto, só queria chamar a atenção para este ponto. Também, e isto acontece muito nos distritais, nas competições não profissionais, são aqui as tipologias mais importantes. A questão da deflagração de pirotecnia é sempre o incidente com maior número de registros. E depois temos muitas infrações administrativas que, por si só, não representam um perigo concreto, mas que existem porque são obrigações regulamentares que têm como objetivo antecipar os fatores de risco e, portanto, dar mais proteção, mais segurança aos espectadores e a todos os intervenientes. E, sobretudo, nos distritais temos estes incidentes, muitas vezes por falta de regulamento de segurança. Portanto, também sei que isto é uma questão que tem sido aqui abordada. Injúrias e ameaças, temos muitos incidentes, e também ofensas à integridade física. Este é um ponto muito importante para a polícia ao nível dos contributos que temos para dar. Destacar que, ao contrário do que se via nos anos anteriores, em que os nossos adeptos pareciam mais contidos por causa da dureza da UEFA a sancionar os clubes pelos comportamentos dos seus adeptos, portanto, numa imputação ali de responsabilidade aos mesmos, sem grande margem para recurso, talvez por isso é que as decisões são tão efetivas. Os nossos adeptos, como estava a dizer, sentiam-se mais condicionados nas competições europeias, com medo de sanções aos seus clubes. Tivemos o Marselha, que fez jogos à porta fechada, em que até se deslocou lá o Sporting este ano, mas temos visto, e isto é um fenómeno em toda a Europa, sobretudo no pós-pandemia, uma maior expansividade dos adeptos de risco ao nível dos incidentes nas competições europeias. Portanto, isto é algo que nos preocupa e que tem um efeito de contágio também depois nas dinâmicas nacionais. Muito rapidamente, o PNID centraliza as informações relativas às interdições, dados atualizados hoje, antes de ir para aqui, temos 307 interdições de acesso a recinto desportivo, 99 pelas autoridades judiciárias e 218 pela APCVD. Aqui uma noção também de quais são as competições onde os incidentes se registaram, que deram origem às interdições, e vemos, de facto, a Primeira Liga com uma fatia de leão. Portanto, não há comparação possível. Mas reparem que, obviamente, isto é o país todo, são muitas competições, temos quase 70 pessoas por incidentes de violência nas competições distritais. E aqui, muito rapidamente, clubismos à parte, são factos, para ter a noção. Alguns destes, as medidas de interdição, resultam também das decisões judiciárias, das entidades judiciárias, e aqui queria destacar também investigações que têm sido levadas a cabo com resultados operacionais de relevo, sobretudo ao nível da prevenção, porque a aplicação de medidas de coação, e muitas destas questões são pessoas que estão em prisão preventiva ou com uma medida de coação de interdição de acesso a recinto desportivo, portanto, que entendemos que são situações que permitem afastar estes adeptos violentos dos recintos. Portanto, só vos queria dar esta noção de onde é que vem, a que tipo de jogos é que estão associados muitas vezes a este tipo de comportamentos. Muito importante, quando se fala aqui da questão do adepto, é preciso perceber que
temos vários tipos de adeptos. E estes tipos de adeptos, todos terão lugar no futebol e no desporto em geral, certamente, mas têm formas de vivenciar a experiência. Há quem goste de estar sentadinho, coberto, lugar de época, não se importe muito, portanto, procura o conforto. Há quem não seja o conforto, que gosta de estar de pé, gosta de gritar, gosta de usar bandeiras. E de facto, aqui a questão dos grupos organizados de adeptos é uma dinâmica e quando se identifica estes grupos como um risco acrescido, tem a ver sobretudo com esta resenha dos incidentes e com o facto de, se formos a ver numa bancada, num grande estádio, no total o grupo de organizados de adeptos serão certamente não mais que 8%, e depois vemos que temos a maior parte dos incidentes, ou pelo menos uma proporção que não corresponde à proporção em estádio, um grande número de adeptos associados a de incidentes associados a estes adeptos. Isto quer dizer o quê? Que está bem identificado a maior fonte de perigo e, portanto, tem de ter uma especial atenção pelos responsáveis da segurança, quer as forças de segurança, quer, obviamente, os promotores e os profissionais contratados por estes de segurança privada. E apresento este dado, de facto, para nós percebermos que é daqui que vem a maior parte dos incidentes violentos, também deu para vocês perceberem relativamente àquilo que são as medidas de interdição. E aqui também relativamente que temos 5 grupos organizados de adeptos, a maior parte deles não registados ou com o registro suspenso, que são responsáveis por uma esmagadora maioria dos incidentes, portanto, mais de 80%. Partindo para a parte que, de facto, se calhar é mais importante, já falámos muito disto. A polícia, na semana passada, teria um evento interessante para poderem ter assistido, organizou um seminário que tinha esta abordagem prevista na Convenção de Saint-Denis, portanto, a segurança, a proteção e os serviços, e reiteramos que a segurança nos espetáculos esportivos é uma responsabilidade partilhada por todos os intervenientes, não caberá mais às forças de segurança que aos restantes, certamente. Se assim for, estamos condenados ao fracasso, porque a coisa vai ficar desequilibrada, vai deixar de ser agradável e tem de ser, obviamente, integrada para que funcione. O ambiente nos espetáculos esportivos, nos estádios, tem de ser seguro, acolhedor e as pessoas têm de estar protegidas. Dito isto, queria partir para os aspectos que consideramos na polícia relevantes, inovações consideráveis ao nível da proposta que está em análise. Queríamos alertar, compreendemos, e até é bastante meritória, esta alteração ao âmbito de aplicação da obrigatoriedade do Regulamento de Segurança, previsto no artigo 7º, mas queria portanto, exatamente, é algo muito complexo e temos alguns promotores ao nível profissional que não conseguem cumprir na íntegra, estar a exigir as mesmas condições a promotores de outras camadas não fará muito sentido. Porém, é preciso perceber que estes regulamentos são o garante de quem frequenta os espaços de terem condições de proteção adequadas e que há condições efetivas para que as forças de segurança e os profissionais de segurança privada possam intervir. Ao retirar grande parte dos recintos e fazer uma divisão, muitas vezes tendo em conta com o escalão onde estão a competir, ficamos com uma circunstância que é preciso termos consciência que pode acontecer, que, em primeiro lugar, deixamos de ter, e isto também depende dos trabalhos que o Decreto-Lei 141 de 2009, se for revisto, o que é que terá de lá resultará, mas tem a ver com a Proteção Civil, as forças de segurança, não intervirem no processo de avaliação do recinto. E isso poderá, até porque no âmbito da lei, nos termos do artigo 13, é responsabilidade das forças de segurança a ordem de evacuação. Se não dominar os planos de emergência, por exemplo, podemos ter problemas graves e temos recintos em competições não profissionais que têm, de vez em quando, alguns riscos. E a questão é mesmo esta. Se o promotor não se preparar para acolher jogos de risco elevado, ele não vai conseguir aplicar as medidas numa semana. E temos isto na Taça de Portugal, temos isto nos pavilhões, que normalmente não há problemas, mas depois temos um futsal entre Benfica e Sporting, um hóquei entre o Hóquei de Barcelos e o Porto, ou o Benfica, enfim, algumas rivalidades.
em que têm acontecido incidentes graves e as infraestruturas são fundamentais, são grande proteção, quer para os agentes esportivos, quer para a atuação das forças de segurança. Portanto, temos de ter muito cuidado, diríamos nós, na isenção do regulamento de segurança para não criar ali uma situação em que depois ou os promotores são obrigados a encontrar um recinto alternativo ou então irá competir às forças de segurança em última análise, largar aquilo que vamos chamar que é bomba atómica, dizer não há condições de segurança, porque fazer um jogo num recinto que não reúne é arriscar, e temos visto, infelizmente, no mundo, quando há problemas, são tudo relacionados, são mortes, feridos graves, muitas vezes são relacionados com condições de segurança, e os pavilhões também têm particularidades de autoproteção, incêndios, etc., evacuações, segregação de adeptos, que são muito mais difíceis, talvez, de implementar num curto espaço do que nos estádios. Também verificam-se algumas alterações ao nível dos crimes e queremos alertar que o crime de ofensa à integridade física deixa de estar previsto a aplicação no âmbito desta lei para quando o ato é praticado por uma pessoa isolada, portanto agora está previsto para um grupo de 3 ou mais adeptos, salvo erro, salvo quando for cometido contra agentes esportivos, mas como está a lei agora neste momento, se numa competição juvenil um pai agredir outro pai, não entra no âmbito desta lei. Vai para o Código Penal e este esquema de aplicação das sanções ou da pena acessória, a comunicação ao PNID das interdições, desaparece. Portanto, não nos parece que haja grande vantagem nas alterações ao artigo 33 em retirar as condutas que são praticadas por uma pessoa. Aliás, a maior parte dos atos violentos, muitos deles, e sobretudo quando saímos da Primeira Liga e descemos para as outras competições, são feitos isoladamente, e isto é algo que também merece a nossa preocupação, não só os grupos organizados de adeptos, mas outros comportamentos de violência e de intolerância que importa estarem aqui retidos na lei. E também, relativamente ao crime de participação em rixa, ele está um bocado previsto para as deslocações e não tanto para o interior dos recintos. Portanto, temos situações em que há desordens em bancada, há muita gente a agredir-se mutuamente e que é difícil a comparticipação, perceber quem fez o quê a quem, e se o crime de participação em rixa tiver aí aplicação, é mais fácil depois sancionar estes comportamentos. Obviamente que aqui o objetivo, diria eu, não é pôr as pessoas todas na cadeia, mas é a aplicação efetiva das medidas de coação, das injunções em sede de suspensão provisória do processo e das penas acessórias de interdição de acesso a recinto esportivo. E é por isso que achamos muito importante esta questão do cuidado que está inerente aos crimes. Muito rapidamente também, para passar para os nossos contributos, achamos importante a medida de polícia prevista no 35A de contenção de adeptos violentos. Queremos ainda ir mais além, já falarei disso. O alargamento das medidas cautelares também já foi aqui abordado por este grupo, é uma excelente medida. E queríamos destacar também esta inovação no artigo 5º de o organizador da competição ter de prever no seu regulamento a medida de serviço ou de hospitalidade. De facto, fala-se muito de serviço, muito de hospitalidade, mas poucas coisas acontecem. Os adeptos só se podem queixar às polícias. A sua voz, na nossa opinião, não é ouvida, e isto é muito importante, além do conforto, que deve ser um grande, portanto, são eles que fazem esta indústria ir para a frente. A verdade é que o facto dos adeptos sentirem-se bem acolhidos, serem bem tratados, diminui a tensão e isto está cientificamente demonstrado, e o Euro 2004 foi um bom exemplo disso mesmo. Portanto, sentindo-se bem acolhidos, os seus níveis de tensão, propensão para a violência, baixa drasticamente. Portanto, é importante que os organizadores prevejam isto e, obviamente, sanções concretas para os promotores que não cumprem estas medidas de hospitalidade. Também julgamos que é uma boa inovação estar expresso na lei, era a nossa interpretação, mas agora fica bem expresso, que as zonas especiais são as zonas onde o promotor deve alocar os seus grupos organizados de adeptos, e também esta medida especial, que só pode ser aplicada pelo Presidente da Autoridade, mediante proposta dos dirigentes máximos da PSP ou da GNR, de quando os adeptos visitantes são responsáveis por atos de extrema violenta, no jogo a seguir entre as mesmas equipas,
poder-lhes ser retirado a concessão de bilhetes, algo que apenas neste momento estava previsto, mas apenas quando os incidentes são cometidos nas zonas e apenas a interdição das zonas. Outro aspecto importante que a lei fala, e julgo que podemos ir mais além, já abordarei isso, é a discriminação positiva dos GOAs registados. E esta questão dos GOA muitas vezes é vista pela negativa, até às vezes é utilizado o termo ilegal, não há GOAs ilegais, o apoio é que é ilegal. Portanto, o GOA, para se registar, tem de ver uma vantagem. E talvez os adeptos, neste momento, não percepcionem essa vantagem, porque a ideia é haver um maior controle destes adeptos, feito em primeira linha pelo promotor, já apresentámos os dados porquê, e os adeptos sentirem que têm uma vantagem em estar registados. Essa vantagem tem de ser, de facto, que as zonas sejam confortáveis, que apenas os adeptos registados possam experienciar o desporto de uma forma mais expansiva que os demais, porque se quem quiser estar num sítio sentadinho não gosta de ter uma bandeira gigante à sua frente. Portanto, e perceber que sem quem quer experimentar isto, de facto, deve registar e só ver vantagens. Portanto, não há motivo para tentar fugir a este controle, porque o controle é meramente portanto, é para criar condições para que haja um fan coaching, para que as pessoas sejam envolvidas de forma positiva, algo que, por exemplo, a Federação Portuguesa de Futebol já faz com os adeptos da Seleção Nacional. Porque é que os clubes não o fazem também? E uma coisa também muito importante para a lei ser operacional é que, de facto, todas as obrigações que estão previstas na lei, e já houve aqui algum avanço, não vale a pena escalpelizar, mas a lei tinha muitas obrigações que depois, o seu incumprimento não correspondia a uma sanção, e neste momento elas já julgo que não há quase nenhuma. Portanto, são avanços, no nosso entender, positivos. Contributos que trazemos. Portanto, já falei disto, mudar a redação dos crimes, e não sei se já chegaram os contributos, mas temos também uma proposta de articulado que os senhores deputados poderão consultar. Portanto, para que todas estas situações não dependam do número do agente, do suspeito de ter praticado o crime, portanto, qualquer ato na deslocação, durante o espetáculo desportivo, em festejos, etc., nos centros de treino, lembramos o caso de Alcochete, enquadrem-se nesta lei. Há aqui um aspecto que é uma medida especial de polícia que nós julgamos que existe respaldo legal, portanto já temos uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem a validar uma decisão das autoridades dinamarquesas que tem a ver com é a contenção de adeptos violentos, mas como está neste momento na redação do artigo 35A, ela só pode ser aplicada, portanto, do impedir o acesso aos recintos quando os adeptos tiverem praticado atos de violência, mas o que nós temos constatado, sobretudo em eventos de dimensão internacional, mas também nos grandes jogos, nos derbys e nos clássicos a nível nacional, é que a polícia, através do seu trabalho de ocupação do terreno, recolha de informações, muitas das vezes intercepta grupos em que as pessoas estão munidas de protetores de boca, de balaclavas, de objetos que não são armas, mas vão servir como armas, e não cometeram nenhum crime. Não é adequado que a polícia espere que eles cometam um crime, mas obviamente que aquelas pessoas não podem ir ao jogo. Portanto, temos esta proposta de que nestas situações uma medida especial de polícia que depois tem de ser obrigatoriamente validada pela autoridade judiciária, é passível de fiscalização pela EGAI e pelo Ministério Público e pelos juízes de instrução criminal, que permita às polícias, de facto, afastar estes adeptos quando houver claros indícios que estão-se a preparar para cometer atos violentos. Eu peço desculpa de interromper. Eu pedi-lhe mesmo que concluísse esta intervenção inicial, que já vamos em 22 minutos. E depois temos uma audição ainda a seguir. Então, vou terminar rapidamente. Julgamos que o OLA deve ser ele a assumir a coordenação com as forças de segurança e não como está previsto neste momento a nível do transporte de adeptos, que seja a polícia diretamente com os grupos de adeptos. Portanto, o OLA deve representar o promotor, isto responsabiliza o promotor, e também achamos que deve ser a lei clara ao nível da obrigatoriedade de presença do OLA e do gestor. Nós interpretamos que é obrigatória, mas não é clara, e também estar durante o espetáculo desportivo, digamos, e também ser prevista uma sanção no caso de não cumprir, passar informações falsas, isso tem acontecido, infelizmente, não quererem passar informação. Pronto, já não me alongo mais, vão-me ver, também volto a referir, só para terminar,
que é importante, e julgamos que a exposição de motivos deverá ter isso, que clarificar o espírito da lei relativamente ao registro do SGOA, qual é o objetivo. Temos visto algumas condenações da APCVD por apoio ilícito a GOA serem arquivadas em sede de recurso nos tribunais, porque muitas vezes, como não há um perigo concreto criado pelo esse apoio, os tribunais entendem que não há censura deste ato, mas eu diria que é tão censurável como uma pessoa conduzir sem carta, mesmo não estando ninguém na estrada. Não cria um perigo concreto, se calhar sabe conduzir, mas são normas que existem para gerir o risco e que têm de ser aplicadas para que o sistema funcione. Sr. Corredor, peço desculpa por ter demorado e fico à vossa disposição. Não faz mal, todos compreendemos pela importância desta discussão e desta temática. Agradeço essa intervenção inicial, assim como esta apresentação. Eu vou passar a palavra aos vários grupos parlamentares, mas antes disso eu gostava de lhe perguntar se nos podia facultar esta apresentação para que fosse distribuída pelos vários grupos parlamentares e depois também dizer, até porque mencionou que teria sido interessante que acompanhássemos um jogo que decorreu no fim de semana, creio que se não me falha foi essa a expressão utilizada. Nós temos no nosso plano de atividades uma visita e reunião ao Centro Operacional da PSP que acompanha e monitoriza as claques desportivas e temos também o acompanhamento no terreno de medidas implementadas de prevenção à violência no desporto e, portanto, neste segundo ponto, até deduzo, que foi aquilo que foi discutido, que poderíamos fazer um acompanhamento a partir do terreno de um jogo que tivesse situações dessas e, portanto, eu iria pedir também aqui à nossa assessora, a par dos serviços, que entrassem em contacto para que pudéssemos articular o quanto antes, até porque, como nós vimos pela sua apresentação, que os casos sucedem principalmente na primeira Liga e tendo em conta que já entramos na reta final, o quanto mais cedo possível pudéssemos agendar esta visita para podermos ter essa noção. E, portanto, sim, obviamente estou-me disponível para partilhar a apresentação e trazia também este convite de o 7 de Abril, temos um Benfica-Porto e não diria que não há jogo melhor, não sei como anda a vossa agenda, mas seria espetacular que os senhores pudessem nos acompanhar nesse espetáculo desportivo. Muito agradeço, vamos agendar, vamos ver a disponibilidade dos deputados e depois entraremos em contacto. Ora, então, passando a palavra aqui aos grupos parlamentares, iniciando pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Castro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimentar a Sr. Intendente Yuri Rodrigues, cumprimentar pelo trabalho realizado pela PSP, bem como pela apresentação que aqui nos trouxe, disponibilizando, obviamente, o Partido Socialista para receber os contributos que entenda relevantes fazer chegar. A apresentação sintetiza-os de forma bastante interessante e, se entender concretizar ou até mesmo operacionalizar o formato no texto da lei, será com todo o gosto que estaremos disponíveis para o receber. Ao longo destas diferentes audições temos percepcionado claramente a necessidade de intervenção sobre este tipo de fenómenos, do fair play associado ao fenómeno desportivo. Os espetáculos esportivos assumem um especial relevo pela concentração de pessoas, não é? Criando condições para uma maior frequência de comportamentos desajustados, sobre os quais importa intervir, no sentido de os prevenir, minimizar ou mesmo, sempre que possível, erradicar. E, portanto, a sua apresentação foi nesta linha, neste sentido. Partilhamos estes objetivos integralmente e pensamos que a presente regulamentação procura exatamente abordar esta dimensão do fenómeno, dotando os vários intervenientes de uma ferramenta melhorada e talvez que ainda possamos melhorar mais na gestão deste tipo de situação. Tentarei, ao longo destas audições fomos colocando algumas questões e algumas abordagens, tentarei ir mais concreto aos aspectos da lei, alguns já focados por si, portanto deixaria ao seu critério os pontos que entenda por bem desenvolver nesta audição ou para envio posterior de algum contributo. Nós temos cerca de 20 artigos relacionados diretamente, diria eu, com as forças de segurança. No artigo 3º, começamos logo pelas definições. Há aqui algumas que se calhar pode ser interessante comentar. A questão da definição do anel ao perímetro de segurança, do coordenador de segurança, do gestor de segurança e dos, OLA, também já aqui abordou, dos oficiais de ligação aos adeptos. No artigo 7,
também já referiu a necessidade do regulamento e a necessidade de participação das forças de segurança nos pareceres, ou pelo menos na sua forma de parecer, sendo que o ponto 2 refere que o regulamento previsto é submetido a parecer prévio vinculativo das forças de segurança territorialmente competente. Portanto, não sei se era isto que se estava a referir ou se acha que este ponto pode ser, de alguma forma, reforçado. No artigo 10A, a articulação do gestor de segurança com as forças de segurança também pode ser interessante desenvolver. Artigo 11º, o regime de policiamento dos espetáculos desportivos consta, a proposta é que conste de diploma próprio, também poderá ser interessante ter no seu comentário. No artigo 13º, segurança do espetáculo desportivo. No artigo 16º, deslocação e acesso a recintos. Artigo 18º, sobre as imagens recolhidas, nas questões da videovigilância, que imagens, o sistema de captação de imagens, o tipo de implementação. Sabemos que a PSCVD tem aqui uma intervenção, mas as forças de segurança também poderão utilizar essas imagens e, portanto, o formato ou a forma como elas são recebidas pode ter vantagens ou desvantagens, aqui já fica discriminado. Artigo 21º, nas medidas de beneficiação, ou seja, as forças de segurança podem colocar a necessidade de medidas de beneficiação das infraestruturas desportivas no sentido do reforço dos recintos desportivos, no sentido do reforço da segurança. Artigo 22º, sobre as condições de acesso de espectadores ao recinto desportivo, as autoridades podem submeter a questão da alcoolemia, submeter aos testes de alcoolemia ou de outras substâncias. Artigo 23º, sobre o incumprimento das sanções previstas e a ação imediata que pode ser tomada, também pode ser interessante desenvolver. 24º, condições especiais de permanência do grupo de adeptos, abordou este tema e muito bem, também gostaríamos de ter comentário. O artigo 25º, sobre a revista pessoal e prevenção de segurança, também abordou e penso que bem. Há um artigo que não está diretamente relacionado, mas poderá estar, que tem a ver com a tramitação desmaterializada da articulação ou das comunicações relativamente aos fenómenos em que poderão ter intervenção e abordagem. No artigo 35º-A, que é adicionado sobre a contenção de adeptos considerados violentos. 36º, a medida de coação e interdição a recintos desportivos, também já fez aqui uma abordagem preliminar. Artigo 38º, o dever de comunicação. Artigo 40º, aqui mais relacionado com as coimas. O 46º, de sanções disciplinares por atos de violência, também pode ser interessante ter o seu comentário, sei que também abordou. E 51º, partilha de informação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento, obviamente, os senhoras e os senhores colegas deputados, os senhores assessores e, de uma forma muito particular, o Sr. Subintendente Yuri Rodrigues, da Polícia de Segurança Pública, a quem o Grupo Parlamentar do PSD apresenta os cumprimentos e agradece a vossa presença. Em primeiro lugar, cumpre-me também agradecer a ótima, a excelente apresentação que o Sr. Subintendente nos fez aqui, não só para que nós conheçamos os dados que efetivamente são aqueles que caracterizam pela pior forma a violência nos eventos desportivos, mas também porque ficamos a conhecer alguma da dinâmica e da orgânica que a PSP também tem implementada, que nós já tínhamos uma noção sobre como é que poderia funcionar, mas que com esta vossa apresentação saiu daqui bastante reforçada. Algumas questões que vou colocar
obviamente que também já foram analisadas aqui na sede deste grupo de trabalho com a GNR, com a Guarda Nacional Republicana, e que dizem respeito, sobretudo, a uma questão que para nós é fundamental. Nós estamos, neste momento, a fazer a revisão e a reforçar os mecanismos de combate à violência no desporto. E, portanto, aquilo que queremos todos, os grupos parlamentares, todo este grupo, é que não só haja esta revisão da legislação vigente, como ela dê resposta àquilo que são não só as necessidades que são sentidas em competições de alto risco, como naquele que é o dia-a-dia do nosso território nacional, em termos de competições de outros níveis, não só de exigência, como noutros escalões que não sejam o escalão sénior. E, portanto, gostávamos muito de ter da parte da PSP também alguns feedbacks relativamente a se, da forma como esta proposta de lei está concebida, se também está a abarcar, a dar resposta a estas necessidades que são sentidas por todos os clubes de menor expressão, digamos assim, na alta competição e, sobretudo, no futebol. Portanto, no campo da prevenção, a APCVD tem trabalhado convosco, com a PSP, com a GNR, no sentido de haver uma bolsa de formadores para assegurarem este acompanhamento e esta formação aos gestores de segurança nos clubes locais. Como consideram que deve ser reforçada a comunicação entre as forças de segurança e os gestores de segurança nos exemplos? Por exemplo, a questão de interditar o acesso a adeptos de uma modalidade ou que tiveram um comportamento menos adequado numa determinada instalação desportiva, depois não poderem também os mesmos adeptos vir a ir assistir a competições que sejam noutros espaços desportivos. Portanto, a lei preconiza. E a nossa dúvida é só como é que, do ponto de vista operacional, esta situação pode ser acompanhada pela Polícia de Segurança Pública, neste caso. Alguns artigos também, o meu colega deputado João Castro já identificou até um conjunto deles, mas gostava de apontar aqui 3 ou 4 artigos. Artigo 7º, a GNR, quando aqui esteve, também nos deu alguns pareceres relativamente a estes artigos, e nomeadamente em relação ao artigo 7º, em que a verificação do procedimento de todos, dizia na altura a GNR, deveria ser física. Portanto, para além de haver esta verificação relativamente à instalação desportiva, ao efeito destas instalações que se estavam ou não especiais para o espetáculo desportivo, que não fosse apenas de informação, mas também que houvesse uma visita ao local, que houvesse uma verificação in loco, chamemos-lhe assim. No artigo 12º, o policiamento deveria ser integralmente assumido pelo organizador, pelo promotor. Portanto, quando o evento não é considerado de risco, que seja considerado e como participado pelo seu promotor, porque entende-se que há aqui alguma dualidade sobre quando o promotor é um clube ou até uma autarquia, não é bem o promotor, mas que, no fundo, a responsabilidade do evento possa estar não só do lado de um clube e, portanto, que deveria estar mais explicitamente definido na legislação que o policiamento fosse assegurado na totalidade pelo organizador. E, para já, relativamente também ao consumo das substâncias psicotrópicas, se há alguma menção que deva também ser acrescentada nesta proposta de lei. Mais uma vez, muito obrigada e, obviamente, agradecer todos os contributos que nos foram aqui apresentados e que nos possam ainda ser enviados, caso a PSP se o entenda. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Senhoras e Srs. Deputados, começo por cumprimentar e saudar a presença do Sr. Superintendente Yuri Rodrigues, presença que o Chega agradece. Na sua introdução, falou já em algumas das questões que lhe vou colocar, mas que são para nós importantes ver respondidas. Como o tempo é limitado, parto de imediato para algumas questões e considerações que, como já disse, gostaria de
escutar a sua opinião. Em primeiro lugar, gostaria de conhecer a sua opinião acerca da proposta de lei do Governo. Julga que será eficaz ou, se por outro lado, não vai estrangular o trabalho da PSP, criando entropias nos recintos desportivos, muito por consequência do excesso burocrático de várias medidas previstas, medidas que passam desde a fiscalização de todos os registros necessários, fiscalização de todo e qualquer tipo de material de apoio, etc. Isto é, uma série de questões burocráticas de cariz contraordenacional e mesmo penal e que, na nossa opinião, absolutamente desmedidas e confusas e que vão ocupar a maioria do tempo da atuação das forças de segurança quando podiam estar focadas noutras situações muito mais importantes. Neste sentido, pergunto, por um lado, se não estamos a braços com uma proposta de lei que será contraproducente à promoção de eventos desportivos mais seguros, tornando-os mesmo um pesadelo para os promotores, forças de segurança e, obviamente, para os adeptos, gerando, desta forma, uma espécie de efeito de bola de neve de sentimentos e intensidades que se querem evitar entre as várias entidades presentes no evento. Por outro lado, de que forma não está a ser colocado em causa o pilar da hospitalidade, muitas vezes também designado por serviço, prestado na Convenção de Saint-Denis? Isto é, na vossa opinião, vai ou não a proposta de lei do Governo no sentido de promover esse pilar previsto na Convenção? Gostaria agora de partilhar duas medidas que o Chega apresentou no seu projeto de lei de alteração à atual lei de combate à violência no desporto. Em relação às famigeradas zonas, continuamos a julgar que podem ser úteis desde que sirvam os interesses dos adeptos e promovam a sua segurança, e cujo acesso não seja obviamente discriminatório ou persecutório. Como tal, apresentámos a instalação obrigatória destas zonas dos conhecidos safe standings. Qual a sua opinião? Apresentámos ainda uma medida que existe na maior parte dos países da zona UEFA, o consumo de bebidas alcoólicas de baixo teor, ainda que o seu consumo não seja possível na bancada, à imagem do que acontece em Inglaterra. Qual a sua opinião? Pode ou não esta medida promover a segurança de todos os adeptos e do evento desportivo? Não poderia também deixar de passar um projeto piloto que está a ser implementado em França e que passa pela permissão do uso de certa pirotecnia na bancada. O projeto piloto teve início em março de 2022 e ontem o governo francês já publicou inclusivamente um decreto-lei neste sentido. Implica a coordenação e colaboração entre os adeptos, forças de segurança e autoridades locais, e o seu uso deve ser pré-determinado, supervisionado e responsável. Relembro que se trata de um país com superiores níveis de violência no desporto, em comparação a Portugal, mas que este projeto piloto registrou, até agora, 0 incidentes. Qual a sua opinião? Julga que pode ser algo a repercutir no nosso país? E mesmo para terminar, assumindo o Chega o princípio da autorresponsabilidade como fundamental, pergunto se não pensa o Sr. Superintendente que os adeptos devem ser tomados como parceiros responsáveis no sentido da promoção da sua autorregulação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Por fim, passamos a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar todos os Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Superintendente, agradecer a sua presença neste grupo de trabalho e agradecer ainda mais o facto da PSP ter enviado alguém que tem conhecimento direto e prático do tema e que, por isso mesmo, poderá dar contributos para uma proposta de lei melhor em termos práticos. Gostaríamos de focar esta audição principalmente em 2 temas e todas as perguntas que lhe farei serão relativamente a esses mesmos. O primeiro é relativamente ao apoio às deslocações e o segundo, o registro dos grupos organizados de adeptos. Por isso mesmo, a primeira pergunta que lhe teria para fazer era se a PSP tem conhecimento que a proposta de lei do Governo criminaliza o apoio às deslocações e, por isso mesmo, passa a proibir que um clube ou que uma federação organize um autocarro para a deslocação de adeptos ao estádio. E se tem conhecimento, se concorda com a criminalização do apoio às deslocações. Perguntar também, para efeitos de segurança pública, se a PSP considera o transporte de adeptos a ser feito, neste caso pelos clubes, como uma medida positiva de segurança
visto que, no nosso entender, permite às forças de segurança concentrar os adeptos em locais que já estão previamente definidos, ao invés de termos centenas de adeptos espalhados pelas imediações do estádio. Ou então, ao invés de considerar que isso é uma medida positiva, entende a PSP que este transporte de adeptos deverá ser criminalizado e como está até na proposta de lei do Governo. Relativamente ao registro do USGOA, gostaríamos de saber a utilidade que este registro tem para efeitos de atuação de segurança pública. Perguntar também, quando ocorre um incidente de segurança, se nos consegue explicar qual é a diferença entre o incidente que ocorra num estádio em que os GOA não estão registados ou o incidente que ocorra num estádio onde existem GOAs não registados. GOAs registados e GOAs não registados. Perguntar também qual é a diferença que o registro faz atualmente, em que termos é que a informação que consta desses registros é utilizada pela PSP, de que forma é que o Ponto Nacional de Informações sobre Desporto utiliza as informações que estão constantes nesse mesmo registro. Perguntar também se as forças de segurança não possuem outra informação mais completa quanto aos GOAs. E, por último, como indicou na sua apresentação inicial, a PSP identifica os GOA que não se encontram registados. Por isso mesmo, gostava de perceber de que forma é que a PSP faz essa mesma identificação. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvemos então a palavra ao Sr. Subintendente para dar respostas às questões que foram colocadas pelos diversos grupos parlamentares. Recordo que tem cerca de 10 minutos para a intervenção, com a devida tolerância. No entanto, temos uma audição seguinte ainda antes do plenário. Muito obrigado. Muito obrigado pelas questões, muito interessantes. Vou tentar ser claro. Relativamente ao Sr. Deputado João Castro, fez muitas questões. Nós achamos, assim, muito rapidamente, nós achamos que a participação, a nível daquilo que é o regime jurídico, portanto, as referências às forças de segurança, julgamos adequadas. Porém, muitas das vezes, parece-me que há um problema de interpretação na lei que tem a ver também com aquilo que são as boas práticas internacionais e com a própria Convenção de Saint-Denis, que é a ideia de que a segurança é uma responsabilidade das polícias, ponto. E não é. A segurança, e vemos isso no Reino Unido, na Dinamarca, em outros países, a segurança, onde é muitas vezes exercida de forma exclusiva pelos promotores, cá em Portugal também, em primeira linha, é uma responsabilidade do promotor. O promotor é que está a gerir o seu negócio, é que está, em alguns casos, há mesmo a persecução do lucro, noutros casos não, mas é o promotor que está ali a criar condições para organizar um evento e que, de facto, é o primeiro responsável por garantir a segurança. Nós não nos esqueçamos que é uma atividade privada e, portanto, o facto, muitas vezes, de estarem presentes as forças de segurança quase que desobriga o promotor. E, portanto, nós achamos que a referência às forças de segurança está correta, mas que não pode ser vista apenas de uma forma absoluta. Portanto, é sempre numa questão partilhada e deverá ser em segunda linha. Relativamente, fez uma questão sobre, por exemplo, o artigo 24. O artigo 24 é aplicado sobretudo para as competições de âmbito não profissional ou que não sejam consideradas e que não sejam consideradas, portanto, o artigo 24 é para as competições não profissionais que não sejam consideradas de risco elevado e tem lá um princípio que estava omisso no 16A, mas que agora já passa a estar integrado, que é de uma discriminação positiva dos GOA, em que diz apenas os GOA podem usar os megafones, nesse caso, e julgamos que o caminho é um pouco por aí. Agora, é uma boa oportunidade para também partilhar uma reflexão convosco, que muitas das vezes os próprios promotores, quando por algum motivo não têm GOA registados, têm alguma arbitrariedade
porque a entrada de material coreográfico tem de ser dupla autorização, parte do promotor e das forças de segurança, se estiverem presentes. Muitas vezes vemos arbitrariedade por parte dos promotores, gerando um mau serviço para os adeptos que, como os seus adeptos não se registram, não autorizam esses materiais, e os outros que até estão registados e até poderão ser cumpridores, também veem-se negado só porque, para ser igual a todos e não estarem a privilegiar o visitante que o deveríamos ser. Portanto, e é por isso que achamos que é importante haver uniformidade a nível do próprio organizador ao regular quais os critérios para a entrada. Os critérios ao nível da polícia de entrada do material, pronto, tem a ver, a autorização é aquilo não representar, não achamos que pode representar um risco, e repare-se que muitas das vezes, infelizmente, isto aconteceu recentemente num estádio de Primeira Liga, em que foi pedida autorização para uma coreografia de estádio, foi autorizada e aquilo não serviu para encobrir pessoas com fatos integrais a deflagrar pirotecnia, e aqui o problema de pirotecnia é sobretudo que causa perigo efetivo para quem está a utilizar, sem estar habilitado, sem respeitar condições de segurança, objetos que ardem muitas vezes próximos dos 1000 graus, até a chamada pirotecnia fria, arde entre os 300 e os 500 graus, portanto, de fria tem muito pouco. Portanto, deverão ser estes os motivos que assistem à autorização do material e, obviamente, o cumprimento da lei, porque se a lei não for cumprida, não serve de grande coisa. Queria reforçar aqui, portanto, a importância do gestor de segurança. O gestor de segurança de facto, tem de ser alguém, e quanto mais adeptos houver, mais público houver, mais importante é a sua tarefa, e, sobretudo, a ligação com as empresas de segurança privada e com as forças de segurança quando estão presentes. Portanto, tem de ser alguém que domine o recinto, tenha bem presente as condições de segurança. Eu julgo que em Portugal estamos bem servidos a nível de gestores de segurança, que muitas vezes, na nossa opinião, não fazem mais porque, se calhar, as próprias direções não estão bem sensibilizadas para a importância deste elemento. Entrando já também na questão da Sra. Deputada Inês Barroso, nós estamos preocupados com o ónus que vai recair nas forças de segurança ao nível que está previsto na lei, de sermos nós a formar os gestores de segurança, porque é muita gente, são milhares de pessoas para ser formadas, estão a ser desenvolvidos trabalhos conjuntos entre o Ministério da Administração Interna e o Ministério dos Assuntos Parlamentares relativamente a esta questão. Há grupos de trabalho, ainda julgo que não há fumo branco ainda, mas existiram vários níveis de formação para diferentes tipos de gestores de segurança, mas de facto, achando que é muito importante o gestor de segurança estar bem formado, será um exercício muito exigente para as forças de segurança, que vão ter de fazer formação de formadores, e estes formadores também vão ter de se multiplicar, sobretudo nesta fase inicial, por vários sítios, mas estaremos cá para tentar servir o melhor que podemos. Relativamente à partilha de informação e aos atos disciplinares, são questões que estão relacionadas, portanto, as ações disciplinares, perdão, nós defendemos, e neste momento a lei carece de regulamentação no artigo 46, em que portanto, os promotores têm o dever de sancionar os seus adeptos, e agora até a questão fica mais bem esclarecida, que passa a estar previsto sócios, adeptos e simpatizantes, portanto, sancioná-los, e dou-vos aqui um exemplo, o indivíduo que foi condenado pelo homicídio de um adepto em 1996 no estádio de Jamor, continuava a ir ao estádio e voltou a ser tido por violência associada ao desporto. Portanto, seria mais evidente que o clube que estava associado via, como vimos agora ultimamente numa questão de um adepto holandês que agrediu um jogador, afastado por aquele clube, o senhor não entra mais aqui, nós não o queremos. Portanto, agora, a verdade é que também os promotores, mesmo que tenham vontade, que às vezes não há muita vontade, mas mesmo que tenham vontade, porquê? Porque muitas vezes estas questões são impopulares, mas, fechando este parênteses, mesmo que tenham vontade, não têm acesso a essa informação porque as entidades entendem que, ao nível do que é o Regulamento de Proteção de Dados, existem obstáculos à partilha desta informação. Portanto, nós achamos que o espírito da lei é, de facto, a aplicação de sanções disciplinares, ela só é possível com a informação, e achamos que não há necessidade de regulamentação do Governo, de parecer prévio da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Achamos sim é que deveria haver um protocolo com os organizadores, entre as forças de segurança, e que depois quem trata os dados fica obrigado,
de acordo com a legislação em vigor, de dar o tratamento adequado e, obviamente, de ser fiscalizado pela entidade competente nesse efeito. Portanto, achamos que assim os promotores iriam ter melhores condições para controlar as medidas de interdição são violadas ou não, e também, já entrando na questão, novamente, da Sra. Deputada Inês Barroso, o problema, como é que isto é eficaz? Bom, em primeira análise, ao nível das grandes competições, este controle é feito sobretudo pela polícia. Temos os nossos polícias especializados em informações esportivas, que chamamos os spotters, portanto é um nome portanto é um termo que vem de Inglaterra, portanto um modelo de policiamento que é informações, é proximidade, é operações, é muito importante hoje em dia na operação e no trabalho antes dos jogos, portanto é pessoal que trabalha todos os dias a recolher informação para podermos fazer uma avaliação do risco e um destacamento no perfil adequado, do número adequado de polícias. E são eles que, conhecendo os adeptos, o PNID faz a difusão dos nomes e, quando disponível, das identificações, portanto, das caras dos adeptos, para que possam ser, de facto, identificados. E, obviamente, que há um controlo sobre esses grandes grupos, dos grandes clubes, que há maior presença policial. Nos clubes pequenos isto já não acontece, mas eu diria que, enfim, normalmente as pessoas que têm este tipo de comportamento são conhecidas. Normalmente é alguém que insiste neste comportamento e a questão desta medida é, sobretudo, uma medida de reabilitação, é que as pessoas vejam nos outros o que é que lhes acontece, que deixam de ir à bola, que é o que eles querem, se tiverem este comportamento e não os tentem imitar, porque neste momento o que se passa é, e que já tem baixado bastante, sobretudo desde que a autoridade começou a trabalhar e muito bem, tem baixado esse sentimento de impunidade. Se aquela pessoa, mesmo incumprindo a medida, com medo de ser detectada, se começar a portar bem, então o problema está resolvido. Portanto, ela está a incumprir, mas o objetivo principal, que é reabilitá-la, mudar o comportamento, foi atingido. Se esta pessoa continua com este comportamento noutros sítios, vai haver uma intervenção e, neste momento, posso-vos garantir que a informação sobre os interditos e os procedimentos a tomar, consoante as diferentes situações, se é uma medida de coação, se é uma injunção, se é uma regra de conduta, se é uma pena, se é uma sanção acessória, os procedimentos estão bem definidos, nós temos circulares a explicar o que se deve fazer e, obviamente, se tiver a haver uma intervenção policial, a polícia vai intervir, vai identificar o cidadão, vai perceber que ele tem uma medida de intervenção e, se for possível, vai combinar o crime de desobediência, se não for possível, vai informar o tribunal competente para que reavalie a situação em que está inserido. Portanto, nesse sentido, não temos aqui um Big Brother, mas achamos que não é preciso. Portanto, estamos a direcionar os nossos recursos onde julgamos que o risco é maior. E já temos tido algumas situações, de facto, de detectar indivíduos em cumprimento das medidas de interdição. Também achamos que não é solução obrigar toda a gente a estar na esquadra, senão qualquer dia temos ali na esquadra do Campo Grande, durante o Benfica Sporting, mais polícias na esquadra a policiar os adeptos que estão interditos do que se calhar no estádio. Apenas achamos que isso deve ser aplicado nestes casos de adeptos que, depois de terem sido impedidos, não violam essa interdição e por isso mesmo temos uma necessidade de um controle acrescido. Sobre o policiamento, nós acreditamos que, a nível até pedagógico, quando existem incidentes reiterados, porque o princípio nas competições não profissionais deveria ser do não policiamento, portanto, quando começamos a ver que há incidentes reiterados em determinados recintos, achamos que, como forma pedagógica, os apoios financeiros, seja na realização de policiamento, seja de outra ordem, deverão ser avaliados, porque, infelizmente, numa perspectiva aqui de economia da segurança, vemos que muitos dos promotores dizem que sim, que a segurança é importante, mas a não ser que vejam que ela representa uma vantagem económica ou, por oposição, um não prejuízo económico, não vão investir. Portanto, as pessoas investem em jogadores, investem em treinadores, investem em estágios. Na segurança, infelizmente, temos uma fraca cultura de segurança no nosso país, também ao nível da autoproteção, e não há esse investimento. Portanto, muitas vezes o incentivo económico, e acho que o objetivo das coimas, das sanções, muitas vezes é esse, este incentivo de não pagamento, não com participação, julgamos que poderá ter alguma utilidade nesse sentido. Ao nível do consumo de drogas, pronto, também temos a noção que é difícil, mesmo ao nível da condução sobre o efeito de substâncias estupefacientes, haver testes para todas as situações. Normalmente o consumo de droga é algo que
ou há ali uma alteração de comportamento e o principal problema nem diria, não temos registro, e portanto é por isso que estou a dizer, não temos registro de grandes problemas que consiga-se identificar ao nível do consumo de droga. Temos situações de consumo de droga em que se aplica a lei do tráfico e até do consumo, em que é impedido o acesso, as pessoas forem tratadas na posse esfaciente e são levantados os respectivos autos consoante a situação. Portanto, não temos identificado problemas associados a essa questão. Eu julgo que das suas questões já respondi. Relativamente às questões do Sr. Deputado Jorge Galveias, queria esclarecer que não compete à Polícia fiscalizar o material de apoio. Isso será uma responsabilidade do promotor. A Polícia, quer a nível da revista pessoal, quer a nível da fiscalização deste material, trabalha numa segunda linha. Diria eu, quando tiveram algum indício de que o controle inicial não foi bem feito, e aqui a questão do controle tem a ver, sobretudo, com o teor das mensagens e com o risco que aquele material pode representar. Por exemplo, imaginemos que é uma bandeira que tem uma haste metálica que pode ser utilizada como uma arma, portanto, de agressão, e isto às vezes acontece. Se é material que facilmente é inflamável e poder deflagrar-se um incêndio, como, por exemplo, uma simples ação de um isqueiro que as pessoas utilizam nos bolsos, portanto, é neste sentido. E a questão das tarjas, do teor das tarjas é muito importante, tem um potencial brutal de promover a violência. Infelizmente, temos situações, e às vezes quando se fala das tarjas estamos a pensar em manifestações positivas de apoio, muitas vezes são manifestações negativas contra os polícias, contra os políticos, contra toda a gente, a vangloriar atos de violência. Enfim, e isto não acontece, infelizmente, só em Portugal. Até diria que em Portugal vai-se imitando o que se faz nos outros países. Portanto, nós entendemos que o princípio da intervenção policial é um princípio de intervenção mínimo e, nessa medida, achamos que deve existir um procedimento definido pelo organizador de forma uniforme para todos, em que, através do OLA, os adeptos validam que a coreografia e, obviamente, depois, se aquilo que foi acordado não for cumprido, a polícia há de sancionar a nível de levantar os autos e, se tiver condições para intervir, e se a sua intervenção não tiver o potencial de causar um dano ainda maior, intervém. Porque também temos esta questão, não vamos estar a intervir por causa de uma tarja e depois temos ali uma desordem generalizada, isso não vale a pena. Agora, é claro, se temos ali uma tarja com algo muito ofensivo, aí parece-me que a polícia tem de intervir. Imaginemos que estamos a celebrar a morte de alguém, estamos a fazer um apelo ao racismo. Quer dizer, isso então já cria aqui mesmo podendo causar danos à intervenção, a não intervenção também os causará. Sobre os safe standings, eles já são previstos na lei, está ao cargo do promotor querer aplicar essa medida. Note que tem de ter dispositivos que permitam efeitos de arrastamento. Há bocado falou de França, e já lá vou também na questão de pirotecnia, mas recordo-me de uma situação em que em França, a festejar um golo, os adeptos todos, muito rápido, já foi há alguns anos, não me recordo bem qual foi o recinto, mas todos juntos se abeiraram da rede e a rede caiu e houve ali muitas pessoas feridas. Portanto, quando os adeptos estão de pé, e apesar de termos cadeiras, é um bocadinho, a coisa começa a mudar, mas a determinada altura, sobretudo no seguimento da convenção anterior à atual, definiu-se, e temos muitos países em que ninguém pode estar a ver o jogo de pé, que vem logo um steward pedir para a pessoa se sentar, como é o caso do Reino Unido. Portanto, normalizou-se que o jogo deve ser sentado, os adeptos portugueses nunca o fizeram, portanto, ficam de pé em cima de cadeiras, não será muito confortável, diria eu, mas se for aplicado essa medida com segurança, que implica um investimento dos clubes, não vemos mal ao mundo, desde que isso não implique um aumento da lotação do setor. Portanto, isso é que deve ser. Também relativamente ao consumo de álcool. O consumo de álcool já é permitido, neste regime jurídico, apenas em zonas identificadas, e essas zonas têm de constar dos regulamentos de segurança. Eu percebo, e já tive uma discussão com um security officer da UEFA sobre esta questão, a vantagem e desvantagem do consumo de bebidas alcoólicas, mas eu atrever-me a dizer que, com os preços que são praticados nos estádios, ninguém vai para o estádio beber cerveja. Preferem ficar a beber cá fora e entram em cima. Portanto,
Existe essa vantagem, essa questão das pessoas não estarem a beber à pressa, não entrarem embriagadas, fazerem um consumo moderado, espaçado no tempo, mas aquilo que me parece com o valor, e há aqui uma questão económica, e eu julgo que, se calhar mais do que o serviço aos adeptos, quando as pessoas vêm falar, não no seu caso, que não tem interesse nenhum, mas quando vemos organizadores e promotores a falar das vantagens do álcool, a mim parece-me que estão a querer falar dos patrocínios. Quem é que são os grandes patrocinadores dos campeonatos do mundo da FIFA? Tivemos aqui esta questão do Qatar, da Budweiser, que depois as autoridades qatárias não quiseram, a questão do consumo de álcool num país islâmico, enfim, porque de certeza que a cerveja nas relotes vai ser muito mais barata e os adeptos vão continuar a preferir estar nas relotes e entrar 5 minutos antes. Portanto, temos de ter a noção disto, se depois não é um problema, que depois entram e já estão embriagados e continuam e aí já nem têm discernimento para ver que o preço é caro e continuam a beber. A questão da pirotecnia, ela também é permitida, mas nas bancadas, com os conhecimentos que tenho, não sou especialista, parece-me que não deverá ser, não há condições de segurança, porque pelo menos as distâncias de segurança têm de ser respeitadas e numa bancada é muito complicado, mas uma pirotecnia, uma coreografia organizada pelo promotor, cumprindo as regras de segurança, a Polícia e a Autoridade Nacional para as Armas e Explosivos, distâncias de segurança, pessoas habilitadas, licenciadas, pirotecnia de origem controlada, aí tem havido até licenciamento por parte da polícia. Agora, numa bancada, parece-me que, eu não conheço a experiência de França, do contacto que tenho com os meus colegas de polícia, portanto, vamos a muitas reuniões internacionais, os meus colegas de polícias franceses identificam o uso de pirotecnia como um problema, frequentemente é utilizado como arma entre os adeptos e contra as polícias. Estamos a ver alguns desordens que estão a acontecer em França neste momento, a nível de construção social. Estão carros de polícia a ser incendiados em que a deflagração é iniciada com um engenho pirotécnico desse tipo de tochas, que ardem muito com uma grande temperatura. Eu peço desculpa de interromper, mas Já tem mesmo terminar, concluir a intervenção. Obrigado. Só para terminar, a resposta à questão da iniciativa liberal, da deputada Joana Cordeiro, nós achamos que talvez o apoio a Goa ser criminalizado poderá ter dificuldades na implementação disso ao nível, e eu falei disso há pouco, da censurabilidade do ato a nível dos tribunais. Achamos que talvez a contornação possa talvez ser mais eficaz e achamos que o facto, nem tanto da informação que vem do registro, mas o facto de haver um compromisso para fazer as coisas de forma organizada, em colaboração com os promotores, não percebemos qual é o obstáculo ao registro, porque é que os adeptos que se registram como sócios, que se registram como em muitos sítios, qual é o problema de dar, não estamos num Estado totalitário, enfim, as pessoas são conhecidas por causa da intervenção que as autoridades têm, com elas, por causa dos atos que fazem, portanto, não percebo qual é a reserva dos seus dados que não querem partilhar. A mim parece-me, de facto, é que querem, que isto é uma coisa que, em algumas culturas de adeptos, é valorizada, quer dizer, somos contra o sistema, ninguém nos controla, somos ilegais, portanto, os próprios adeptos vangloriam isso, dizer que são ilegais, e a verdade é que o promotor, tendo os GOAs registados, tem obrigações acrescidas relativamente a estes, não tendo registados, de que forma é que ele pode promover ações de pedagogia, de que forma é que pode, de facto, controlar a cedência de bilhetes. É que neste mundo, infelizmente, continua a vigorar alguma criminalidade associada a esta confraternização, a questão dos bilhetes, a revenda de bilhetes. Portanto, achamos que o registro é uma medida de controlo que permite às forças de segurança, os promotores, os adeptos, estarem em melhor segurança, não pelo registro em si, mas pelas consequências que o registro tem, começar pelo protocolo, benefícios e até o compromisso a nível da própria conduta dos adeptos, que depois os poderá serem retirados estes benefícios. Portanto, aqui uma questão de uma motivação pela positiva e não pela negativa. Pronto, peço desculpa se não respondi a todos, mas senão tinha de estar aqui muito mais tempo. Obrigado. Obrigado nós pela sua intervenção e a clareza com que apresentou alguns dados e algumas respostas também a questões que têm sido colocadas em várias audições. Só uma questão Só muito rápida. Fez uma questão sobre a questão dos elementos de segurança que o Sr. Procurador-Geral tinha falado. Na polícia nós não interpretamos a coisa da mesma maneira, portanto, para nós é evidente que, para eu dar um parecer, eu tenho de ver se as coisas estão bem.
Portanto, o parecer é vinculativo e, da experiência que temos tido, os promotores têm-nos pedido ajuda, temos ido aos recintos, temos apresentado propostas e elas são generalmente acolhidas, portanto, não precisa da lei dizer que a polícia deve ir ao recinto, isso é algo evidente e não me parece que as coisas possam ser feitas de outra maneira. Portanto, um parecer de um regulamento numa secretária não faz sentido. Os comandantes, quem vai assumir o risco, quem vai tomar decisões, tem de ir ao terreno, tem de ver se as coisas estão bem e tem de ver se o que está no papel corresponde com o que está na realidade. Pronto, obrigado. Muito obrigado e renovando o agradecimento pela disponibilidade para aqui estar nesta audição, damos então por terminada esta audição, 1 minuto de pausa para seguirmos para a próxima, portanto até já.